Alô galera da TV Poesia, se inscrevam aí no nosso canal e confiram aí no Politicamente Poético de hoje. Bom, hoje vamos trazer aqui algumas palavras sobre política, sobre cultura, sobre aí economia também. Importante falar também sobre economia, né? Ontem vivemos aí o pânico, né, nos mercados mundiais e brasileiro, né? A Ibovespa aí chegou a perder mais de 10 mil pontos e teve aí uma palavra nova aí que foi a paralisação das compras e vendas de ações, né? Que eles chamam aí de circuit breaker, alguma coisa nesse sentido. E aí o efeito manada fez com que a bolsa desabasse e foi acionado esse mecanismo aí para paralisar a compra e vendas de ações. Hoje recuperou aí alguma coisa em torno de 7%, mas continua aí abaixo, né, 92 mil pontos, abaixo dos 100 mil pontos. Significa que muita gente ainda continua perdendo aí dinheiro com a desvalorização das ações, né? Então todo aquele entusiasmo que se construiu aí em torno do mito Paulo Guedes, em torno do Bolsonaro, virou ruína aí em 1 ano e 3 meses de governo. Há quem diga aí, inclusive, que a crise envolvendo aí o barril, né, o preço do barril do petróleo, pode se agravar ainda mais. O petróleo pode chegar aí a R$ 20 o barril, $20 o barril. E aí, com a queda ontem do preço do petróleo em 30%, uma pergunta que se faz, né, todo brasileiro aí que lê um pouco, que acompanha o noticiário, fará a seguinte pergunta: se o preço da gasolina, o preço do diesel, ele acompanha aí o preço do mercado, né, acompanha a política adotada pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro, então isso significa que a gasolina tem que baixar 30% aí nos postos de gasolina. Se isso ocorrer, será uma boa notícia aí para o povo brasileiro e pode inclusive ajudar a alavancar a economia. Então, Bolsonaro cumpra a política de preços da Petrobras e diminua aí em 30% o preço da gasolina na bomba, né, para o consumidor aí ter um refresco aí nas suas contas. Lembrando que dia 15 de março, domingo, é dia do consumidor. E aí eu aproveito para fazer um questionamento aqui. As empresas, elas só produzem, né, uma empresa só produz se houver demanda, se houver para quem vender. Como as exportações brasileiras diminuíram, né, o Brasil perdeu aí bilhões e bilhões nas exportações, como vem assistindo a retirada de dinheiro estrangeiro da Bolsa, o que explica, de certo modo, o aumento do dólar, né, que hoje está na casa aí, o dólar comercial a R$ 4,60 e o dólar turístico a mais de R$ 5, né, um absurdo para quem quer ir para Miami aí todos os anos fazer compras. Então, as empresas produzem se houver demanda. Como a exportação diminuiu, a demanda teria que ser interna, teria que ser aqui, nacional, do próprio Brasil. Então, a empresa lá de fogão só vai produzir fogão se houver quem compre o fogão. E aí nós estamos falando aqui do consumo, né? É importante que haja o consumo, mas só vai haver o consumo se houver renda, se houver salário. Então, eu comecei a ler, né, voltei a ler, livro de economia. Então, eu encontrei um livro antigo de economia aqui, Elementos de Economia, 12ª edição. Então, ele é bem didático, explica aí um pouco da economia. E eu encontrei a questão do consumo. Tem aqui também a história da riqueza do homem, né? E tem outros livros aqui de economia. E eu andei lendo eles aí para tentar entender um pouco aí do que está acontecendo. E aí, nesse governo Bolsonaro, o mito Paulo Guedes aí, né, esse governo que muito prometeu e pouco entregou até o momento, se falou muito no crescimento econômico. E aí se prometeu que faria a reforma da Previdência e a economia iria deslanchar, né? Até o comentarista lá da Globo News disse que se fizesse a reforma da Previdência, o Brasil, o PIB, né, cresceria 4%. Vejam que piada, né? Eu teria vergonha, né, eu que sou um poeta, que estudei políticas públicas, posso até falar isso, mas eu teria vergonha se eu tivesse um diploma de economista e falasse um absurdo desse. Pois bem, foi feita a reforma da Previdência. PIB aí, um fiasco. Foi feita a reforma trabalhista no governo Michel Temer. Também, à época, prometeram que a economia iria deslanchar. Um fiasco também. Eu teria vergonha. E agora, você vê aí a Globo da vida, os jornalões, os economistas,
do mercado, né, os ditos entendidos aí de economia, eles dizem aí que é necessário aprofundar as reformas, é necessário reforma fiscal, reforma tributária, é uma ladainha aí que não acaba mais. E essa reforma aí também que pretende tirar os direitos aí dos trabalhadores de serviço público, os que ganham pouco, não os marajados de serviço público, os militares, essa turma não, é os que ganham pouco, professores e o pessoal, por exemplo, aí que atende em posto de saúde, né, é desse pessoal que se pretendem tirar. E aí, meus amigos, vamos fazer uma conta rápida aqui. Né? Eu aprendi muito sobre economia também com meu pai, com meu avô, né? E economia é o que se vê aí na padaria, é o que se vê na lavoura. Então, se eu estou retirando dinheiro da economia, a reforma da Previdência tira dinheiro da economia. A reforma trabalhista diminuiu os salários, precarizou, ampliou a terceirização. Eu estou destruindo o consumo. Eu estou destruindo o poder de consumo da população. Então, de onde virá o crescimento econômico? De onde virá a distribuição de renda? É impossível. Então, eu não acredito em crescimento econômico sem distribuição de renda. É um princípio básico aí da economia. Esse princípio não é cumprido por esse governo, não é cumprido por Paulo Guedes. Muito pelo contrário. Paulo Guedes é um preconceituoso que fez piadinha dizendo que com o dólar baixo a empregada doméstica ia para a Disney fazer uma festa. Então vejam só que picareta, né, que elitista. E aí uma outra coisa que eu queria comentar aqui em relação à Bolsa de Valores, né, que voltou aí aos 92 mil pontos, né, um fiasco. É o único indicador, né, que estava no oba-oba aí do governo Bolsonaro, um fiasco. É que alguém, né, muitos aí, estão ganhando muito aí com o brasileiro aí de classe média que acreditou na Bolsa e que investiu aí seu dinheirinho lá e perdeu. Essa tranquilidade aí do Paulo Guedes, dessa turma, significa que muita gente aí aproveitou da bolha do mercado aí, criou o pânico e ganhou muito dinheiro aí à custa do pequeno investidor. Então quero comentar rapidamente aqui também que hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, foi aprovado o projeto aí de Cultura Viva. Então Cultura Viva foi um projeto aí popular, né, com assinatura aí da população. Ele foi aprovado hoje na Câmara Municipal, né, a vereadora Cida Falabella, ela mandou aí essa boa notícia, ela que é uma atriz, né, ela se diz vereatriz e ela encabeçou aí a aprovação desse projeto, então vamos acompanhar para que ele seja aprovado também em segundo turno. Outra coisa que eu queria comentar é que sobe para 5.500 casos de dengue em Minas Gerais. Lembrando que no ano passado, cerca de 1.000 pessoas morreram em todo o Brasil aí por dengue. Então, é muito importante aí que o poder público amplie as campanhas, que a população participe aí, que faça mutirões, porque depois da chuvarada aí, vem aí esse surto de dengue. A outra questão é que subiu para 34 os casos aí de coronavírus no Brasil. E na minha opinião, embora nós temos o SUS e o SUS está altamente preparado, graças a Deus, graças às políticas públicas, nós temos o SUS está altamente preparado para lidar aí tanto com a dengue como com o coronavírus. Eu acho que essa fala do Bolsonaro no exterior, chamando o coronavírus de fantasia, não contribui em nada. Muito pelo contrário, o governo brasileiro deveria estar tomando atitude aí para conscientizar a população para que a transmissão não venha ocorrer aqui como tem ocorrido na Itália. Então, cuidados aí, como campanhas de conscientização para que a população tenha hábitos preventivos aí para evitar que isso vire uma pandemia aqui no Brasil, como está ocorrendo na Itália. Então, a China foi um grande exemplo lá de mobilização, mesmo assim demorou um pouco, mas países que ainda não foram atingidos em cheio têm a oportunidade aí da prevenção. Então, prevenir é o melhor remédio. Se virar um surto no Brasil, lotar aí os postos de saúde, misturar com dengue, com chikungunya, cria um colapso aí na rede de atendimento. Então, é muito importante que se cobre aí dos governos atitudes aí preventivas, campanhas de conscientização da população em relação a evitar a transmissão desse vírus. Então, palavras como a que esse dito presidente disse não contribui em nada. Aliás, ele só fala besteira, né? A última agora é que foi fraudada a eleição. Então renuncia para que possamos votar aí no outro candidato. Eu também acho que foi fraudado
essa eleição, porque não tem condições do povo brasileiro, né, um povo tão inteligente como é o povo brasileiro, ter eleito um idiota, um completo idiota e sua família para governar aí o Brasil. Então, novas eleições aí já. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Antes, vou indicar para vocês encontrei esse livro aqui, não sei se foi a Regina que deixou, alguém deixou aqui em casa, mas li pedaços dele aqui, Simone de Beauvoir, A Mulher